Aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Michael, então estamos aqui para poder fazer a correção da live, né, das questões do simulado da live sobre a pandemia, né, papo com os mestres do CAGE, e nós tínhamos ali nas questões de história 5 questões que eu vou trabalhar com vocês agora para a gente poder entender o porquê da alternativa correta, tá? A primeira pergunta era um trecho do Decamerão, de Boccaccio, né, que dizia o seguinte: afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da escarnação do Filho de Deus de 348, quando na muito excelsa cidade de Florença sobreveio a mortífera pestilência. Apareciam no começo, tanto em homens quanto nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Chamava-as de populacho de bulbões. A respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar que: letra A. Provocou gravíssima queda demográfica que afetou grande parte da produção econômica europeia. Letra B. Originou-se no Oriente, penetrou no continente europeu pelos portos e manteve-se restrita à Península Itálica. Letra C. Foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses e favoreceu o processo de centralização política. D. Foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, que dificultava o contato humano e assim o contágio. E letra E. Estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como Segunda Cruzada. Gente, a alternativa correta é a letra A, tá? Por quê? Provocou gravíssima queda demográfica. 1/3 da população europeia foi dizimado por essa doença. Então, ali já nós tínhamos a chave, quando foi dito isso durante a live, que houve uma queda demográfica. Então, aqui é o ponto-chave, né? E acabou afetando, consequentemente, 1/3 da população morta. É óbvio que a mão de obra, né, diminuiu. Então, consequentemente, havia vamos dizer assim, um momento onde aquela queda iria afetar a parte econômica, faltava mão de obra, faltava braços trabalhadores para as determinadas funções. Então, essa é a alternativa correta. Não poderia ser a B, por quê? Porque ela não ficou restrita à Itália, Península Itálica. Ela não poderia ser a C, né? Porque a desnutrição dos camponeses e a fome não tem a ver com a centralização política. Não tem uma relação específica, né? Teria que ter vários e vários contextos, conjecturas para você chegar a algo pensado nesta linha. Na D, foi o caráter de subsistência da economia europeia que dificultava o contato humano. Não, o contato humano não tinha nada a ver com subsistência, né? E a ver com muçulmanos, cruzadas, também não. Então a única alternativa coerente era justamente a letra A, tá? Na questão 2, nós temos a seguinte questão, tá? Considere o texto a seguir. Jean Delumeau, em sua obra História do Medo no Ocidente, 1300 a 1800, uma cidade sitiada escreve acerca da peste negra no continente europeu. Abre aspas. Até o final do século XIX, ignoraram-se as causas da peste que a ciência de outrora atribuía à população do ar. Ela própria ocasionada, seja por funestas conjunções astrais, seja por emanações pútridas vindas do solo ou do subsolo, daí as preocupações aos nossos olhos inúteis, quando se aspergia com vinagre cartas e moedas, quando se acendiam fogueiras purificadoras nas encruzilhadas de uma cidade contaminada, quando se desinfetavam indivíduos, roupas velhas e casas por meio de perfumes violentos e de enxofre, quando se saía para a rua em período de contágio com uma máscara em forma de pássaro cujo bico era preenchido com substâncias odoríferas, né? E aí, isso está um trecho desse livro do Jean Delumeau, na página 159, tá? Esse é um livro que foi editado pela Companhia das Letras, é bem legal, bem interessante, eu até tenho esse livro em casa, tá? Tá lá na página 159. E aí diz o seguinte, a pergunta: podemos deduzir
por meio do texto e da história da Baixa Idade Média que, letra A, sua forma de transmissão exclusivamente pelas fezes dos ratos era desconhecida, por isso, mesmo evitando as casas em que haviam doentes, o fato de continuarem circulando normalmente nas ruas infestadas fez com que a doença continuasse a se espalhar. Gente, essa aqui já descarta por quê? Fezes de ratos. Não. Era a picada da pulga, picava o rato, a pulga contaminada picava o rato, passava para o rato, outra pulga picava o rato, se contaminava e picava o humano, contaminava o humano. Era nessa relação. A chave aqui era a pulga, tá? Letra B. A peste negra chegou ao Oriente até a Europa com os ratos e produtos por eles contaminados. Fato comprovado pelos comerciantes de Gênova e Veneza, logo após o início da pandemia, com grande incidência da doença nas cidades portuárias. Gente, aqui, produtos por eles contaminados. Não. É diferente de outras doenças, tá? Não poderia ser esta a alternativa. Os ratos trouxeram a doença, né? Mas aonde eles passavam não contaminava. A doença estava neles. Era a questão da pulga picá-lo, né? Se contaminar, picar o humano e contaminar o humano. C. O local onde a peste originou foi provavelmente a China, onde não se tornou epidêmica até meados do século XVI, contudo, devido às condições mais propícias à contaminação, como a grande quantidade de lixo e esgoto a céu aberto, ela se desenvolveu como surto no continente europeu. Ela se propaga por N fatores. A influência da sujeira, que eu comentei com vocês na live, sim, isso é fato, não tenho como deixar, porque aí, ou seja, se você tem uma praga de ratos, você tem lá uma proliferação muito grande, né? Então, consequentemente, vai acontecer sim, né, de ter essa dificuldade. No entanto, a gente tem que ter em mente que a questão dos ratos, quantos mais ratos, era a probabilidade desses ratos serem picados, serem contaminados e contaminar mais pulgas, e essas pulgas acabarem tendo contato com o ser humano. Na D, devido à grande mortandade causada pela epidemia, houve um grande número de pessoas que se isolaram em feudos, fortalecendo os senhores feudais e obrigações a serem pagas, devido à proteção que a vida no campo passou a representar. Não tem nada a ver. O pessoal se isolava por medo, não para melhorar economicamente a vida do senhor feudal, tá? E os medievos atuavam de maneira a tentar evitar a propagação com medidas de isolamento dos doentes, uso de ervas e perfumes para evitar os maus odores, e muitos chegaram a fugir para longe das suas grandes cidades. Exato. Tá? Lembram que eu comentei na live que quando aqueles bubões, que aquilo fosse uma bola de inflamação, quando aquilo estourava, o fedor era muito grande. Então eles usavam ervas para tentar melhorar o ambiente, o cheiro do ambiente, e se afastavam dos doentes para que não houvesse o contágio. Tá? Na questão 3, a chamada peste negra ou peste bubônica gerou vários impactos e consequências religiosas, sociais e econômicas, afetando de modo intenso a história europeia. Acerca das consequências, analise cada uma das afirmativas a seguir. Número 1. A falta de mão de obra tornou os senhores menos dispostos a conceder melhores salários e liberdade aos servos. Muitos senhores procuraram reforçar as leis que proibiam a fuga dos servos e facilitavam sua captura. Número 2. Em relação ao recrudescimento da exploração servil, principalmente na França e na Inglaterra, ocorreram revoltas camponesas. Nelas, os campônios chegaram a saquear castelos, assassinando senhores feudais e outros nobres. 3. A disseminação da moléstia foi atribuída ao povo africano e, em razão desse pecado, teve início a escravização dos chamados filhos de Cã, que por meio do trabalho forçado na agricultura e na mineração poderiam alcançar a salvação de suas almas. 4. As grandes navegações e o interesse português pelas terras do Novo Mundo ampliou-se definitivamente no momento em que o comércio do Oriente foi interrompido em uma tentativa de contenção das doenças advindas da Índia e da China. Estão corretas as alternativas A, 1 e 2 apenas, B, 2 e 3 apenas, C, 3 e 4 apenas e 4, letra D, 1 e 4. A alternativa correta desta aqui, gente, tá? Da número 3 é a letra A. Apenas a 1 e a 2 estão corretas, tá? A falta de mão de obra tornou os senhores menos dispostos e em relação ao recrudescimento da exploração civil, aquelas duas alternativas ali, tá? Então,
A 1 e a 2 estão corretas, certo? Vocês podem observar aí no material de vocês. Na questão 4, leia atentamente o texto a seguir e responda, tá? Mas o número de gripados aumentou rapidamente nas semanas seguintes e outras medidas médico-governamentais foram tomadas na tentativa de minimizar a propagação epidêmica. Escolas, internatos, cinemas, teatros e vários lugares de reunião pública cerraram suas portas. As igrejas diminuíram drasticamente suas atividades. Práticas cotidianas como beijos, abraços ou compras nos mercados por mais de uma pessoa da mesma família foram desaconselhadas. Era necessário diminuir a quantidade de indivíduos circulando e assim o contágio. A vida da cidade foi parando. Esse é um texto, fragmentos do discurso científico da gripe espanhola, nos anais do 17º Encontro Regional de História, tá? Na Unicamp, em setembro de 2004. E aí diz o seguinte: a gripe de 1918, também conhecida como gripe espanhola, tornou-se uma pandemia no segundo semestre daquele ano. No Brasil foram registradas cerca de 300 mil mortes. Dentre as vítimas ilustres da doença, o presidente Rodrigues Alves, a educadora Anália Franco. Na época de 1910, algumas transformações sociais possibilitaram a formação de condições para a propagação da doença. Assinale o processo histórico que não está relacionado com a propagação da gripe espanhola no Brasil. Letra A. Tá? As cidades brasileiras do Sudeste, no início da década de 10, tiveram um forte período de crescimento, sem, no entanto, implementar reformas urbanas estruturais, dificultando a prevenção da doença entre os mais pobres. B. Com o incremento da produção de café, vários grupos financeiros expandiram suas atividades econômicas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, provocando um forte empobrecimento, expandindo o número de contaminados no meio rural. C. O processo de urbanização acelerado pela implementação das primeiras fábricas de produtos têxteis e alimentícios no Brasil concentrou várias famílias de trabalhadores em cortiças e moradias insalubres. E D. Trabalhadores nas fábricas eram contratados num regime salariado de baixa renda, incompatível com as necessidades nascentes da vida urbana. Tá? Na número 4, gente, a alternativa que está em desacordo com tudo, né, é a letra B. Com o incremento da produção de café, vários grupos financeiros perderam suas atividades na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, provocando um forte empobrecimento. Tá? Essa ali é que não está de acordo com o que a gente está falando de gripe espanhola. E na questão 5, tá? Na questão 5 é o seguinte: momentos de tensão e isolamento causados pela propagação do vírus, infelizmente, não são inéditos na história. Em 1918, o mundo estava em guerra quando as primeiras notícias sobre a gripe espanhola começaram a aparecer. As preocupações com a doença no Brasil se iniciaram quando a missão médica brasileira, enviada à França para ajudar na prestação de socorro aos combatentes, foi acometida pelo vírus. Naquele ano, navios que transportavam o correio pelo mundo aportaram em Recife, Salvador e Rio de Janeiro e traziam junto a influenza espanhola, né, o H1N1. Em pouco tempo, as cidades portuárias brasileiras foram atingidas pela doença e logo se estendeu pelo território nacional. Os mortos chegaram a centenas. Dentre os mortos no Brasil, o próprio presidente. Isso aqui estava fácil, né, gente? Ele já estava, inclusive, dentro, né, da resposta da questão anterior, né, que é o Rodrigues Alves, alternativa B. Gente, nossa correção era essa. Espero ter ajudado a elucidar o porquê das relações aqui entre as questões, os distratores, né, e as alternativas corretas. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.